Boa tarde a todos. Vamos dar uma continuidade aos nossos encontros aqui, né, através da online, através desses vídeos, dessas gravações. E a gente continua falando aqui sobre Ramatiz. Eu acho muito importante que a gente tome conhecimento desse espírito incansável no seu trabalho, da unificação das culturas, das religiões, das tradições, né, que vem promovendo há alguns milhares de anos o intercâmbio entre Oriente e Ocidente. Então, Ramatiz uma trajetória de amor e sabedoria. E a gente sabe também que, sob a orientação dele, e Mestre Ramatiz e de Akhenaton, que foi um faraó, que foi o primeiro monoteísta da história. Ele, sob a orientação deles, diversos espíritos orientais e ocidentais, como Irmão X, Sesostre, o faraó, Ariel, André Luiz, Dracos, servo de Maria, né? Dracos, o servo de Maria, Ramacharm e Rubatayana são instrutores hindus e outros que desenvolvem estudos os mais variados para promover esse intercâmbio entre essa cultura, esse conhecimento que alavanca, porque o Oriente ele é muito antigo, são continentes, são lugares que têm uma cultura, uma tradição de milhares de anos, antiquíssima, diferente do Ocidente, que é mais jovem, né, que foi, a sua história não é tão antiga. E é graças a tudo isso que a gente tem conseguido alavancar a nossa evolução também, graças a essa cultura que tem sido trazida para cá e que também, né, a nossa tem valor também, é claro que tem sido levada a nossa para lá. Então, é uma troca, um intercâmbio. E a gente continua falando aqui das vidas, das experiências que ele teve. Hoje a gente fala aqui também que ele foi Pitágoras de Samos, né? Para poucos, ele se apresentou também como filósofo grego de distinta fraternidade iniciática hermética, quando chamou-se Pitágoras de Samos, no século V antes da era cristã. Como Pitágoras, ele deixou um legado ímpar para a espiritualidade do Ocidente, trazendo para a Grécia os ensinamentos iniciáticos do Egito e da Caldeia. E nessa época ele fundou uma escola famosa em Crotone, no sul da Itália, à época chamada de Magna Grécia, onde conduzia discípulos para os caminhos iniciáticos. Sua tradição inspirou seguidores ao longo dos séculos. Na Europa, neopitagóricos, né? E além da reencarnação, da evolução e do karma, e de todos os conhecimentos da sabedoria oculta, os preceitos pitagóricos se caracterizavam por um modelo de vida pura, simples, né? Uma fraternidade irrestrita entre seus membros, disciplina no falar, vegetarianismo, que eles focavam muito e cultuavam essa coisa da preservação, né? Do não alimento animal. Pitágoras foi conhecido pelo profundo amor e compaixão pelos animais. Não deixou obra escrita. Alguns discípulos deixaram registros de sua doutrina. O teósofo Charles Webster Leadbeater, na obra A Vida Interna, também infere que, em consulta aos registros akáshicos, né, Kuthumi, uma das vidas de Ramatiz, foi em vidas passadas Pitágoras na Grécia. Então, a gente vai acompanhando aqui as suas experiências, as suas vivências e o quanto, né, que foi rica as suas experiências
né, sua passagem pela Terra nas mais diversas ocasiões, deixando legados aí incríveis de conhecimento. Ele foi também Filon de Alexandria. Partindo da informação de Hercílio Maias, de que uma das encarnações de Ramatiz foi como filósofo Filon, ou Philo, de Alexandria, e ele deixa aqui alguns escritos, alguns enxertos de seus pensamentos numa perspectiva de análise daquilo que pode ser peculiar e de plena sintonia ao que Ramatiz repassou por Hercílio. Então, associar o legado de Philon em seus escritos diretos aos ditames de Ramatiz muito propiciam a justa compreensão daquilo que verte tanto dos escritos históricos de uma pessoa, quanto de suas intenções de divulgação pelo intercâmbio dos planos. Então, nesse escopo aqui, pode-se inferir reflexões ao assunto proposto, que trata da interação e da correlação dos diversos reinos, em especial ao hominal e o animal. Então, inicialmente, cabe esclarecer que sobre a vida do filósofo, Filon, não há muita precisão e detalhamento de sua idade e outras questões, mas com certeza os poucos registros que existem, que foi um judeu que viveu na Alexandria, no Egito, e sua vida é datada por historiadores entre 20 antes de Cristo até 50 depois de Cristo. O que o coloca ao tempo de Jesus e desta realidade e vivência, certamente também derivaram os elementos para relatar no Sublime Peregrino, que é uma obra maravilhosa, que nesse Sublime Peregrino ele relata a vida do Messias com uma riqueza maravilhosa. A pessoa tem que ler para estudar, é um estudo, né? São mais de 40 obras ou partes de obras atribuídas a este intérprete dos textos sagrados na sua exégese peculiar grego-judaica. Então, há um farto material interpretativo das obras de Filon, mas é desconhecido o estudo sob o viés reencarnatório. Contudo, é de se antecipar que a pretensão deste que vos tecla em certa ousadia comparativa e interpretativa pode ser considerada como um tanto tacanha, frágil e limitada, pois o que move é a boa vontade de divulgar o que podem ter sido os escritos do próprio Ramatiz em vida, como Filon de Alexandria. E com este foco, buscar beber diretamente da fonte num saudável exercício, no acréscimo das visões de vida e de mundo que a todos devem perseguir. Porque a amplitude de nossas consciências não deve se curvar a limites, bem como a restrições impostas por intérpretes ou intermediários. Então, são relatos, e muitas coisas, muitos escritos, muitos documentos se perderam ao longo dos séculos. Então, às vezes, fica difícil precisar exatamente, a informação. Agora, tem uma passagem aqui que é feita uma proposta, uma análise mais aprofundada sobre a delicada e às vezes incompreensível questão animal e o dilúvio. Então, na obra Quaestimus in Genesim, que obra formulada num esquema de perguntas e respostas, leva à seguinte resposta alegórica, mas bem clara a respeito do porquê da destruição dos animais, que são isentos de culpa por parte de Deus, assim transcrita na obra de Filon de Alexandria, de Francesca Calabi, na tradução de José Bortolini. Ele diz o seguinte: o homem, isso Filon, um dos poucos documentos, registros que ficaram. O homem representa o intelecto,
ao passo que os animais significam os sentidos. Perdido e corrompido o princípio diretivo, que é o homem, os sentidos, que são os animais, perecem com ele, o homem. Quando a alma é prisioneira das paixões, decaem as virtudes, e com elas morrem também os elementos terrenos do corpo. Daí a destruição dos animais, com exceção dos refugiados na arca. Então compreende-se ou depreende-se assim que a dor animal não é imposta como a dor punitiva e corregedora, muitas vezes como kármica, mas considerada como uma dor evolutiva, inclusive que o próprio homem necessita passar. Então, no resumo a respeito da unicidade dos reinos e os vínculos que a eles são impostos no processo evolutivo, Philon infere que o caráter compacto do cosmo e a parentela entre os seres que o habitam fazem dele um todo unitário, ou seja, suas partes ressoam e a ruína de uma parte implica uma reação também nas outras. E aqui a gente lembra já daquele tempo e hoje a gente sabe que é quântico, O que acontece num lugar reverbera em outro lugar por causa da energia, das frequências, das ondas quânticas. Então, num exercício mais ampliado deste pensamento, quando vislumbramos na atualidade a capacidade destrutiva do planeta pelo homem, consideremos que esta realidade deva ser o limite para que ocorra uma intercessão divina, pois o nosso arbítrio se restringiria a esse nevrálgico ponto. Pois se o homem conseguisse destruir o planeta, este tétrico fato teria repercussões em todo o sistema, derivando daí o limite imposto ao homem na sua insana vertente de se manter como uma humanidade bélica, autodestrutiva e distante das demais civilizações que já trafegam no amor. Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, aludindo ao aparecimento e evolução do homem, assim se manifesta. Os animais são os irmãos inferiores dos homens. Eles também, como nós, vêm de longe através de lutas incessantes e redentoras e são como nós, candidatos a uma posição brilhante na espiritualidade. Não é em vão que sofrem nas fainas, que é o trabalho árduo, benditas da dedicação e da renúncia, em favor do progresso dos homens. Então a gente vê que ele já era adepto, já trazia essa evolução de respeito aos irmãos inferiores, de não alimentar deles. Então, Ramatiz, na sua obra em fisiologia, chamada Fisiologia da Alma, também se assemelha ao pensamento filoniano, quando explica que o karma, pois como lei atuando ininterruptamente nos eventos progressistas entre seres e orbes, age tanto no macro como no microcosmos, mas tem por único fim impelir todas as formas de vida para expressões cada vez mais altas e requintadas. Então, a nossa evolução, ela é um conjunto, a gente evolui junto, aqui a gente impera aqui o quê? O respeito. À medida que a gente vai conscientizando, a gente vai sutilizando todos os nossos aspectos, todos os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, o olhar, o aroma, a audição, o paladar. A nossa energia, a nossa constituição vai modificando, vai sutilizando e a gente vai desenvolvendo aí um respeito maior pelos nossos irmãos menores. Então, vai criando um novo hábito, uma nova forma de alimentação, Ramatiz também considera
que o princípio evolutivo é o que deve reger as interpretações maiores, sob o viés, né, das aparentes vicissitudes de destruição e sofrimento, imposto a um reino como animal, assim sintetizado em seu pensamento. Ele diz: o que rege as espécies inferiores e coordena-lhes os movimentos evolutivos é o próprio determinismo evolutivo, pois que orienta todo o conjunto ou espécie animal pelo qual é responsável, a fim de induzi-lo a agir de modo mais acertado e proveitoso. Então, vemos aí neste texto muita similitude desta passagem de Philon com as mensagens recebidas por Hercílio Mais, impondo maior discernimento quanto aos estágios evolutivos no reino animal e suas peculiaridades em processos maiores como aqueles advindos de grandes transições e as repercussões kármicas, inclusive no reino animal. Então, ele viveu então como esse judeu, Philon de Alexandria, ao tempo de Jesus. Ele então deixa uma obra extensa, escrita, tecendo correlação entre os preceitos da sabedoria oculta e a tradição esotérica hebraica, sendo conhecido como o primeiro pensador a aproximar os textos bíblicos às categorias filosóficas ocidentais. Então, ele foi à Palestina encontrar-se com o mestre Nazareno e conviveu com ele, com os discípulos, com a sua família e seguidores. Daí resultam as informações inigualáveis por qualquer outra obra que pode fornecer, inclusive na obra O Sublime Peregrino, descrevendo a figura e a trajetória do Mestre Jesus, incluindo a sua infância e os aspectos desconhecidos de sua família, ensinos e milagres, seu julgamento, morte e o destino do seu corpo físico. Então, quando deixa-se perceber como filósofo egípcio das coisas transcendentais, apresenta-se de cabelos encaracolados até os ombros, belo e de olhos azuis muito expressivos também. Nesta vida, ele foi iniciado na secreta confraria dos essênios à época de Jesus. Então, tendo tido contato direto com o Divino Mestre, na configuração astral dessa encarnação, percebe-se as vestes de uma alva túnica e sobre o peito um ornamento em ouro em formato de uma grande letra T, preso a uma larga corrente também dourada. Então, nessa interseção do traço horizontal com o traço vertical, formando uma cruz, né? É uma peça riquíssima e está cravado um triângulo esmeraldino. Por quê? É ali a união do Oriente e do Ocidente, porque esse acordo ele foi feito num tempo antes da vinda de Jesus. Vários espíritos já evoluídos se comprometeram a fazer esse intercâmbio e lutar incessantemente, trazendo conhecimento, trabalhando em prol deste planeta, desta humanidade aqui, dos habitantes deste planeta.